Salve, salve, gatinhos e gatinhas, tudo bem? Gui Colucci aqui na área. Vamos falar de um tema que tá bombando aí. Afinal de contas, ontem a CBF e os clubes tiveram uma reunião ontem à noite e decidiram que agora tem um limite de troca de técnicos. Exato, então não é mais a festa do boi bumbá, que a gente vai ver time que trocou 5 vezes de técnico, 6 vezes em uma edição do Campeonato Brasileiro. Calma, calma, tem umas regrinhas, tem os asteriscos aí, vou explicar tudo pra vocês. E ainda tem um extra, né? Tem uma apuração que a TNT fez, não é certeza, mas a TNT Sports indica que o placar foi muito apertado, isso beleza, tá confirmado, mas qual clube ficou de cada lado? Qual clube foi a favor da limitação de troca de técnicos e qual clube não foi a favor? Não é certeza, mas é uma apuração bem confiável. Então, antes da gente começar, por favor, pessoal, se inscreve aqui no canal, dá aquela força, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, curte, compartilha, comenta, deixa aqui nos comentários mesmo, eu quero saber o que vocês acharam, se vocês apoiam ou não, porque é um tema bem polêmico isso, não à toa, o placar foi de 11-9, né, dos clubes da Série A. Mas enfim, vamos lá, resumindo, o que a gente tem que dizer de cara é o seguinte: os clubes eles podem trocar de técnico apenas 2 vezes no Brasileirão. Vou pegar o exemplo do Vasco aqui na edição passada do campeonato. O Vasco começa o Brasileiro com o Ramon, aí depois ele demite o Ramon e contrata o Ricardo Sapinto, depois ele demite o Ricardo Sapinto e contrata o Luxemburgo. Nessa edição do Brasileiro que vai começar em breve, não vai poder fazer isso. Entendeu? Cada time ele pode ter no máximo 2 treinadores, pode demitir, ou seja, uma vez. Então, por exemplo, o Vasco pode começar com o Ramon, demitir o Ramon, contrata o Ricardo Sapinto. Se demitir o Ricardo Sapinto, não pode contratar um novo treinador, entendeu? Não pode ter 3 treinadores em um ano. Se demitir o segundo treinador, tem que efetivar alguém que esteja pelo menos há 6 meses no clube. Então, por exemplo, o técnico do sub-20, o auxiliar técnico fixo do clube. Enfim, não vai ter mais essa rotatividade. É bem interessante a gente pensar nisso, não na parte de cima da tabela, mas na parte de baixo, né? Porque geralmente na parte de baixo são os clubes que acabam tendo uma rotatividade maior, que sempre acabam trocando de técnico. Enfim, eu gosto bastante dessa ideia. Eu acho que com trabalhos mais longevos a gente vai ver qual técnico é bom e qual técnico é ruim. Entendeu? Eu acho que realmente a gente vai conseguir separar o joio do trigo e também a gente vai ter um pouco de paz, né, para os técnicos, porque assim, a gente viu, por exemplo, o Botafogo na edição passada do Brasileirão, contratou o técnico nem estreou e já foi demitido, né, que foi o argentino lá, que agora até esqueci o nome, que foi o filho dele que veio comandar, que era o auxiliar técnico. Então o cara nem estreou e já foi demitido, sabe? Então assim, coisas que o futebol brasileiro proporciona de muito, né? Meme. Mas enfim, essa é a situação dos clubes. Os técnicos, eles também têm umas regrinhas. Cada treinador, ele só pode treinar 2 times. Então, por exemplo, o Rogério Ceni. Rogério Ceni treinou Fortaleza e treinou Flamengo. Pronto. Se ele tivesse sido demitido do Flamengo, ele não poderia pegar e treinar o São Paulo. Sei lá, por exemplo, na mesma edição do Campeonato Brasileiro. Entendeu? O técnico, ele só pode pedir demissão uma vez. Então, se ele está no Fortaleza e pede demissão, beleza, acabou. Ele não pode ir para outro time e pedir demissão. Isso a gente está falando no período de uma temporada do Brasileirão. É sempre bom deixar isso claro, né? Quem pedir demissão mais de uma vez não pode trabalhar mais nessa edição do Campeonato Brasileiro. Simples. E aí a gente vai ter um jogo de poder muito importante, né? Porque com certeza a gente vai ver um monte de clube forçando a barra para o técnico se demitir e não para o clube demitir o técnico. Mas até aí que técnico vai querer se demitir, né? Porque se ele se demite, talvez ele não possa ter um outro trabalho na Série A do Brasileiro, entendeu? Então a gente vai ter essa dinâmica. Na minha opinião, é uma mudança bem legal. A gente vai poder ver técnicos com uma maior longevidade, né? Esses técnicos vão poder apresentar os trabalhos deles. Enfim, a gente vai ver, como eu já disse, o técnico que é bom, que tem um projeto, que vai longe, ou o técnico que ainda precisa amadurecer em divisões inferiores, né? Enfim, segundo a TNT Sports, na apuração deles, os times que votaram a favor para a limitação de técnicos no Brasileirão, ó, América Mineiro, Atlético Mineiro, Chapecoense, Corinthians, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Sport.
Esse grupinho de 11 times votaram a favor da limitação de técnicos no Brasileirão. Os times que votaram contra a limitação de técnicos no Brasileirão: Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Cuiabá, Flamengo, Grêmio, Fortaleza e Juventude. Por que eu dei essa ênfase? Porque se a gente olhar no escopo dos times que votaram contra, a gente vê uma rapaziada que está acostumada a brigar mais na parte de baixo da tabela, né? Atlético Goianiense, Fortaleza, Juventude, Cuiabá, recém-promovido. Mas o Flamengo, você estranha, né? O Grêmio é o time que está com o técnico mais longevo do Brasil, que é o Renato Portaluppi, que é o Renato Gaúcho, tá desde 2016, se eu não me engano. E eles votam contra a limitação de técnicos no Brasileirão. Me estranha um pouquinho isso, entendeu? Me estranha um pouco. Principalmente porque eu sou a favor da limitação de técnicos. Acho que vai ser uma revelação, uma revolução, melhor dizendo, bem legal aí no nosso futebol brasileiro. E agora a gente vai ver os técnicos que são bons, os times que estão realmente preparados, que estão com um projeto, que estão com uma ideia interessante. E aí a gente vai ver, né? O time que tá fazendo loucura, que tá bizarro, que nem o Botafogo no ano passado, que foi atropelando coisa em cima de coisa, e o time que tá estruturadinho, tá pensando, tá tentando se salvar do rebaixamento, se salvar, né? Enfim, essa é a minha análise. Acredito que lá na parte de baixo isso vai surtir maior efeito. Na parte de cima, acho que 2 técnicos por ano tá mais do que bom, e ainda tem a possibilidade de ficar com auxiliar, enfim. Acho que vai ser bem interessante isso, pessoal. Agora, quero saber de vocês. Deixem aqui nos comentários qual é a opinião de vocês. Como vocês viram, clubes de massa, clubes fortes votaram contra, e tem muita gente sendo contra também. Então eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários. Aproveitem para se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar e tudo mais. Valeu? Aquele beijo, grande abraço e tchau!